Oi, gente, aqui é a Agatha e hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Algumas pessoas elas me pediram pra eu contar como que eu aprendi inglês, como eu aprendi espanhol e como eu pratico essas línguas e pratico outras línguas que eu tô aprendendo. Então, hoje eu vim contar a história e dar algumas dicas pra vocês. Tudo começou 10 anos atrás, com meus 12 anos, 11. Eu comecei a escutar bastante música em rádio, mas eu não entendia nada. E aí, por conta disso, eu comecei a pesquisar as músicas no Google e olhar as letras delas, as traduções. E com isso, eu comecei a entender algumas palavras e entender um pouco melhor o que eu estava ouvindo. E aí, acabou que às vezes eu decorava alguma palavra e quando eu ouvia outra música, eu já sabia que aquela música significava aquilo. Então, por exemplo, water, eu já sabia que era água. Se eu visse isso em outra música, eu sabia que era água. Eu lia a letra da música várias vezes até eu decorar, e depois que eu já sabia a letra, eu escutava a música cantando junto, mesmo não sabendo cantar, porque nisso eu praticava a pronúncia das palavras, porque você lê a palavra é diferente de você falar ela. Tem algumas palavras que têm uma pronúncia completamente diferente do jeito que elas são escritas. E, além disso, eu comecei a assistir séries e desenhos legendados em que eu prestava mais atenção no áudio do que na legenda. E aí, as palavras que eu já sabia pelas músicas, eu entendia nas séries, e aí tudo fazia uma relação, assim, tudo tá conectado. Com 13 anos, eu comecei o curso no CCAA, que tem aqui perto de casa, e eu fiz o curso dos 13 aos 16 anos. O curso é dividido em iniciante, intermediário e avançado. E se você quiser, você também pode fazer o Master, que é tipo um avançado 2. Os três primeiros, que é o iniciante, intermediário e o avançado, eles são divididos em 3 níveis cada um. E o Master é 1 ou 2, eu não lembro. E cada nível dessa divisão é um semestre. Antes de eu entrar, eu fiz um teste de nivelamento e eu já entrei no Iniciante 3. E eu fiz até o Master e me formei em julho de 2016. Tudo bom, Silva? Eu continuei praticando com músicas e séries e em 2017 eu dei aula numa escola de idiomas aqui em BH por um ano. Foi legal para eu aprender a me organizar com antecedência e planejar aulas, além de praticar o inglês, mas eu não gostei de dar aula, não é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí a gente chega atualmente que eu continuo praticando inglês todo dia com músicas, eu escuto músicas todos os dias, e séries que ou eu assisto só com áudio em inglês, ou quando os caras têm muito sotaque, eu coloco o áudio e a legenda em inglês. E vídeos aqui no YouTube de pessoas que falam inglês. Não é aula de inglês, não é um tema específico, são assuntos que eu gosto, como livros, séries, viagens, vlogs. Eu assisto muito vlog em inglês, que é um bom jeito de você praticar o inglês, e um inglês mais informal, que as pessoas, né, nativas, elas falam um inglês mais informal. É igual o português que a gente fala, ele é mais informal do que é ensinado em escolas de idioma. E também podcasts em inglês, eu considero esse um pouco mais difícil para quem tá começando, porque não tem opção de legenda, você não vê a pessoa falando, você não tem os gestos, as expressões para você entender o contexto do que ela tá falando, então você tem que se basear somente no listening, que é na escuta. Muita gente também pratica inglês lendo livros, principalmente infantis no começo. Eu não fiz isso. O único livro que eu li em inglês foi Harry Potter, o primeiro Harry Potter, mas eu não gostei muito, então larguei. Mas eu leio bastante HQ e mangá em inglês atualmente. Mas no começo, enquanto eu tava aprendendo, eu não li nada. Atualmente, eu tenho 3 séries de livros em inglês. Pretendo comprar mais, mas normalmente eles são mais caros. Então eu espero sempre ter aquelas promoções, que é leve 3, pague 2, que aí dá uma aliviada. Mas
Por enquanto eu não tô comprando livro, eu tô no projeto de ler todos os livros da minha estante, porque tem muito livro ali que eu comprei e não li até hoje. Esse box do Harry Potter eu comprei com, sei lá, 15 anos, faz 7 anos que eu comprei e não terminei de ler até hoje. Eu devo ter lido, tipo, o primeiro e o segundo só. Então eu vou começar a ler de novo em algum momento. Eu tenho também The Illuminati Files, que é uma trilogia de livros que falam sobre guerras espaciais. E ela é no formato de dossiê, como se tivesse juntado vários documentos em um livro. Não tem aqui no Brasil. Uma editora, não vou falar qual, comprou os direitos, acho que em 2015, mas até hoje não deram notícia nenhuma. O primeiro é Illuminate. Os livros são lindos. Tem, tipo, umas coisas assim. Tem umas coisas bem diferentonas, assim, como se fosse uma página na Wikipédia. Na verdade chama Unipédia. E documentos, e-mails. Quando tem transcrição de áudio e alguém fala palavrão, eles também cortam. Aqui, por exemplo, é um palavrão. E aí eles cortaram o palavrão. Aqui tem muita coisa cortada também, ó. Como se eles tivessem editado o documento, sabe? É uma coisa assim, ó. E é todo assim. Tem umas partes em preto que são bem legais. Eu recomendo muito pra quem sabe inglês e tem condições de pagar, porque esses livros são muito caros. Por isso que é sempre bom a gente esperar a promoção de livro. 3 por 2. Pague 3. Leve 3, pague 2. Ah, e também quando você tira essa jacket, ele é todo riscado, como se fosse... Como é que fala? Confidencial. Ah, tem o segundo que chama Gemina. Ou Gemina. Você também tem os negocinhos riscados quando você tira a jacket. Eu não curto muito jacket, mas esse efeito ficou bem legal. Aqui é mais focado no WhisperNet, que é o jeito que as pessoas conversam, o chat das pessoas, o WhatsApp das pessoas dentro dessa nave. E também tem bastante desenho, porque essa personagem aqui, ela tem um diário que ela desenha, faz muitos desenhos. Nossa, eu adoro esses livros. Eles são muito bem feitos. E eu acho que deve dar muito trabalho. E tem o terceiro, que é Obsidio. Mas eu não li esse ainda e eu não tô querendo abrir pra não ter spoilers, mas eu vi um gatinho aqui. Eu vi um gatinho, então eu tenho que mostrar. Olha, parece muito legal. Mas eu não vou ler pra não ter spoiler. Mas essa também tem uma capa com negócio, mas ela é marronzinha. Meio dourada. Sei lá. Não sei que cor é essa. Não li ainda. Estou muito ansiosa pra ler. A terceira série de livros que eu tenho se chama The Enemy. Ela é de apocalipse zumbi. Eu adoro coisas de zumbi, se vocês não sabem, agora vocês sabem. Adoro coisas de zumbi, adoro jogos de zumbi. Um dos meus jogos favoritos é State of Decay, que é de zumbi. Aqui no Brasil foram lançados 2 livros, de 7 livros, pela galera. Mas o negócio é o seguinte, o segundo livro, que o primeiro é O Inimigo, e o segundo livro é O Morto, tá? O Morto, que é o segundo livro, ele foi lançado em 2013, e a gente tá em 2022. E cadê o resto dos livros? Aí eu fiquei sem paciência de esperar lançar mais 5 livros, sendo que eles não... né? O segundo foi em 2013. E aí eu fui e comprei. Eu fiquei muito triste de ter que comprar os livros em inglês, porque eu acho a qualidade dos livros do Brasil muito melhores do que os lá de fora. Mas eu tive que comprar, porque se eu quero ler essa série, eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler em inglês. Ela fala de apocalipse zumbi, em que todas as pessoas com mais de 16 anos, elas se transformaram em zumbi. Então só sobraram crianças e adolescentes. E aí fala sobre como elas se organizam, como que eles reorganizaram a sociedade sem os adultos.
E aí a gente tem o primeiro, que é The Enemy. Tem o segundo, que é The Dead. Tem o terceiro, que é The Fear. Tem o quarto, que é The Sacrifice. Tem o quinto, que é The Fallen. Tem o sexto, que é The Hunted. E tem o sétimo, que é The End. Uma coisa que me incomodou um pouco foi que os livros, eles são assim, a lombada, tem o nome, tem as coresinhas. Mas o livro 4 eu comprei de uma editora diferente. Porque eu não achei dessa editora. Então aí vem aqui esse livro pequeno, sem o negócio da lombada, no meio dos outros livros. Tem mais outras séries de livros que eu quero ler em inglês, porque eu realmente... Ou não tem no Brasil, ou aqui no Brasil começou, mas parou no meio do caminho. E esse é um problema muito chato que tem aqui em algumas editoras. Mas vamos continuar com a história. Agora a gente vai pra história do espanhol. A história que eu contei foi a do inglês. Agora a gente vai pro espanhol, que eu não sou fluente. Meu nível é um pouco intermediário, assim. Eu entendo muito bem. Eu falo ok e escrevo bem, mais ou menos. Mas vamos lá. Eu não tenho muita certeza quando eu comecei a aprender espanhol. Acho que com o tempo a gente vai pegando algumas coisas. Mas em 2018, quando eu entrei na UFMG, eu tinha... No meu primeiro período, eu tinha aula de cálculo. Eu já falei sobre isso. Eu tinha aula de cálculo 3 vezes por semana com um professor russo que falava espanhol. Então isso ajudou bastante a praticar o que eu já sabia e aprender coisas novas. Eu já sabia um pouco, mas ouvindo ele falando lá quase todo dia da semana, eu consegui aprender muitas coisas e praticar bastante meu listening, minha escuta. Depois disso, eu comecei a ouvir podcasts que ensinam espanhol. Ao contrário dos podcasts em inglês que eu ouço sobre assuntos que eu tenho interesse, que eu gosto, os em espanhol eu ouço que ensinam espanhol. Também comecei a assistir vídeos no YouTube de assuntos que eu gosto, de pessoas falando em espanhol. Mas aí eu sempre tenho que, quando eu não entendo alguma coisa, eu volto um pouco o vídeo e tento entender, tento prestar mais atenção para ver se eu entendo melhor. Ano passado eu fiz um semestre em curso de espanhol que tá vinculado ao UFV, o CELES, e eu achei muito bom. Ele me ensinou várias coisas básicas que eu não sabia de gramática por um preço bem em conta. Mas eu não faria curso de espanhol em escolas de idioma, porque o gasto que eu teria com essas escolas, hoje em dia, eles são prioridades para outras coisas. Então eu prefiro tentar aprender sozinha ou fazer cursos que tenham um custo menor e sejam bons de qualquer jeito. Assisto algumas séries em espanhol, coloco legenda em espanhol, mas eu não tenho nenhum livro em espanhol. E agora, como eu costumo aprender outras línguas, que no caso eu tô estudando italiano. Primeiro eu monto uma rotina de estudos e sigo ela. Eu tento respeitar ela ao máximo, principalmente no começo, quando a gente recebe muita informação e se a gente não pratica, a gente acaba confundindo ou esquecendo tudo. Eu normalmente estudo por aplicativos e aulas no YouTube. Faço resumos de algumas regras gramaticais e anoto algumas dicas e algumas palavras que eu acho difíceis ou que eu sempre confundo. Eu só dou a dica de tomar cuidado, não ficar preso só em aplicativos, porque muitos deles eles ficam presos no iniciante e a gente não avança, a gente só fica no iniciante e acaba não aprendendo coisas mais avançadas. Além disso, eu escuto podcasts que ensinam a língua que eu tô querendo aprender e assisto filmes e séries dublados ou legendados naquela língua. Então, no começo, eu sempre coloco dublado na língua que eu tô aprendendo e legendado na língua que eu já sei, ou ao contrário, dublado na língua que eu já sei e legendado na língua que eu tô aprendendo, pra você não ficar perdido na série, mas também você praticar o negócio. Eu prefiro dublado na língua que eu tô aprendendo pra praticar a escuta. Como eu tenho nível intermediário em espanhol, eu coloquei o idioma do meu celular em espanhol pra eu ter um aprendizado assim meio passivo. Eu não tô estudando ativamente, mas eu tô tendo contato com a língua todo dia.
em coisas diárias, básicas do dia a dia. Além disso, eu tento estudar pelo menos 3 vezes por semana pra não ficar muito tempo sem receber informação nova e sem praticar. E aí, quando eu já saí do básico, eu já tô indo pro intermediário, assim, eu coloco as séries e os filmes dublados e legendados na língua que eu tô aprendendo, porque é bom pra você treinar a sua escuta, e aí se você não entende o que a pessoa falou, você não olha a tradução. Você olha o que a pessoa falou e tenta entender o que a pessoa falou na língua que você tá aprendendo. E também começo a assistir vídeos no YouTube de pessoas que falam aquela língua. Esses são um pouco mais difíceis, porque além das pessoas falarem mais rápido, elas falam uma variação mais informal. Quase não tem legenda, a legenda certa. Não sei se vocês sabem, mas o YouTube ele gera a legenda automaticamente, mas se a gente quer que a legenda saia certinho, nós temos que escrever. E muita gente, a maioria das pessoas não fazem isso. Então as legendas que estão aí, normalmente elas erram algumas coisas. E aí acaba que não dá pra você aprender desse jeito, porque tem muito erro. Aí se eu não entendo alguma coisa, eu sempre volto e tento prestar mais atenção. Mas se eu não conseguir entender, ou eu procuro no Google na hora, ou eu anoto pra procurar depois. Mas sempre tá estudando e não ficar com dúvida. E eu também falo muito sozinha. Essa é uma das coisas que mais me ajudou a aprender as línguas, é você começar a falar sozinho. Mesmo você não sabendo formular frases, você pode saber algumas palavras. E aí, enquanto você tá falando, você substitui as palavras que você sabe na língua que você tá aprendendo. Que aí você vai praticando também a pronúncia dessas palavras, você vai praticando onde encaixar elas na frase, é muito legal. E falar sozinho também é muito bom. E aí, se eu não souber uma palavra, eu anoto ela ou eu procuro no Google para eu já aprender. Então é isso, essa foi a história de como eu aprendi inglês, de como eu tô aprendendo espanhol. Dei algumas dicas de como eu aprendo as línguas que eu decido estudar. Lembrando que essas são as coisas que deram certo pra mim. Eu não sou formada, não sou professora. Eu não tenho métodos de ensino. Esse não é um método de ensino. Não tem como eu falar que isso realmente vai dar certo pra você. Eu só tô falando como deu certo pra mim. Pode ser que dê certo pra você, pode ser que não. Mas eu espero que dê tudo certo e que vocês aprendam a língua que vocês querem aprender. Muito sucesso pra todos vocês. Se vocês tiverem alguma outra dica de como aprender idioma, de como fixar o idioma, pode deixar aqui nos comentários que eu vou adorar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.